Gênesis capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violências. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13, começamos uma outra sessão dentro do capítulo 6, e na minha Bíblia tem uma subdivisão cujo título é Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado e a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajuntar para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Sensacional, capítulo 6 de Gênesis. Que legal, né? Muitas coisas a gente tem aprendido até o capítulo 5. Agora a gente começa uma outra sessão aí de mais 5 capítulos. Vamos dividir aqui de 5 em 5 para ficar mais fácil para a gente acompanhar essa temporada aqui. Então até o capítulo 5 a gente viu ali a criação do mundo, a criação do homem, da mulher, e a sua genealogia ali
considerada a genealogia de Adão, depois com a sua sequência de Sete, puxando para a descendência de Deus, e Caim, a descendência do maligno, e assim a gente encerrou no capítulo 5 com a descendência de Sete. E agora nós começamos no capítulo 6, quando o homem, essa maldade do homem começa a encher a terra, o mal começa a sobrepor o bem, e aqui Deus resolve fazer um limpo e começar tudo de novo. Então ele olhou para a terra, corrupção geral do gênero humano, muita violência, muito desprezo pelas coisas do Senhor, muito distanciamento do homem com relação a Deus. E Deus olha para a terra e achou um homem, que nós lemos ontem no capítulo 5, que é o bisneto de Enoque, aquele que foi arrebatado, lembra lá, que nem morreu, não passou pela morte, foi arrebatado aos céus. Então, é o bisneto de Enoque que estamos falando. E para ser um pouco mais específico, é o filho de Lameque, que é o grande famoso Noé. Filho de Lameque, Noé, que viveu aí 590 anos, e Noé com 500 anos gerou Sem, Cam e Jafé. E aí, por volta dessa idade dele, Deus olhando para a terra só viu maldades, e aí Deus olha e chama Noé e fala: Noé, eu tenho um plano, eu tenho um projeto para a humanidade, e eu vou zerar tudo isso aí porque a coisa tá feia, viu? O negócio tomou um outro rumo, não era bem isso que eu esperava, mas vamos lá, nós vamos fazer um zero nisso aí. Então vai ficar só você, a sua família aí, as pessoas que realmente aderirem ao projeto, e não vai ser muito, porque exatamente por isso que eu estou fazendo o encerramento, estou zerando aí essa sociedade, a face da terra, e eu vou começar de novo. Então comecei em Adão, agora eu vou encerrar, começar em Noé e a sua descendência, porque a terra está cheia de violência, a terra distanciou de mim, o ser humano distanciou de mim, e a terra está cheia de violência. Então eu quero começar de novo, e eu vou começar a partir de você, não é? Porque você é um homem bom, você é um homem que eu me agradei de você, um homem justo, e um homem que realmente tem essa intimidade comigo, esse homem que me ouve, esse homem que me dê essa oportunidade de conversar com você. Eu estou tentando falar com todos os outros homens, mas eles estão muito distantes, estão envolvidos com as suas coisas, com os seus projetos, com as suas correrias, com a sua compra e venda, com as suas com os seus prazeres da vida, e estão tão orgulhosos de si mesmos que estão sobrepondo aos seus outros semelhantes. Então agora eu vou zerar isso aí. Então o versículo 8 deixa isso claro. Deus fala assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então é essa intimidade, é essa busca pelo Senhor, é isso que Ele espera de mim e de você. E aí uma parte que eu achei bem bacana daqui, dessa leitura do capítulo 6, é que Deus deu todo o passo a passo ali para Noé, mas também o que Deus se agradou dele é porque o Noé resolveu deixar isso para suas descendências, para os seus filhos, né, para os seus netos. Então foi esse ensinamento que ele aprendeu do Senhor, tanto que aí vai entrar na arca Noé e sua família. Então, capítulo 7 nós vamos descobrir um pouco mais isso, entender um pouco mais isso, mas é basicamente isso. E aqui eu quero trazer a reflexão no sentido de o que nós fazemos hoje, muitas vezes, às vezes não queremos fazer nem para nós, e nós temos que pensar em termos de história, de descendência, como que isso fica para frente, né? O que nós fazemos hoje não reflete só nas nossas vidas,
mas reflete nas gerações futuras, quer seja de nossos filhos, quer seja de outros povos que vão saber aquilo que nós fizemos nesse tempo. Então, o que nós fazemos hoje impacta vidas futuras, gerações futuras. Então, é isso que nós precisamos de buscar, entender que nós estamos fazendo história e não somos seres eternos aqui nessa terra, né? Não vamos viver eternamente aqui, mas nós vamos viver eternamente nos céus e na glória. E, portanto, esse tempo que nós estamos aqui nessa terra, nessa carne, nós precisamos de fazer o nosso melhor para deixar história e que isso sirva de exemplo para outros povos, para outras gerações, e que eles saibam realmente como viver nessa terra de acordo, em conformidade com o que o Criador fez. Então, a minha reflexão para você hoje, aí, meditando no capítulo 6 é: o que você tem feito e o que você vai deixar de inspiração aí para as próximas gerações? O que você está fazendo hoje que vai ser lembrado para frente, para as outras gerações, para os outros tempos futuros, quando você se for dessa terra?